Segui a paz para com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe-me explicar algo aqui antes de proceder. A Bíblia não está dizendo que por um exercício de boas obras, de santificação, de parar de fumar, de parar de sonegar o imposto, de parar de fazer coisas maus, me santificar entre aspas, eu vou ganhar o céu. Não é isso que está sendo dito aqui, é na verdade o contrário. O apóstolo aqui, ou o escritor aos Hebreus, está apontando para o resultado da salvação, que é a santificação, e dizendo naqueles em que há a marca verdadeira de santificação, é porque aconteceu já a regeneração. Ele está falando do fim, apontando para o começo. Quando o autor fala sobre seguir santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está falando sobre a nossa condição moral interior, pureza moral interior, não apenas nossa condição moral em relação ao sexo. Talvez seja isso que soa em tua mente. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando sobre a nossa condição moral interior, pureza moral interior, que nós estamos limpos em nosso coração, limpo de imaginações e de visualizações pecaminosas, sim, mas puros também em todos os aspectos. Nem mentiras sejam compostas e inventadas dentro de nós, nem conversas e fofocas desonestas sejam formadas dentro de nós. Pureza moral, condição moral interior. Uma pureza interior, desejos e motivos e expectativas, as minhas, são elas puras. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pureza moral. Nem maledicência, nem desdenho se formando dentro de mim. Oh, queridos amigos, sermos pessoas humildes no interior, sermos pessoas dentro de nós, não egoístas, pessoas limpas dentro de nós, é algo a ser buscado. Segui, buscai a santificação. Se você deseja um jardim florido, ele não cresce naturalmente. Você precisa arrancar as ervas daninhas, tirar os mosquitos, tirar as pragas, trabalhar nele, ele não irá crescer, os restos, restolho de plantas mortas. Você deve cultivar esta ideia, buscar a santificação, cultivar a santificação no coração e arrancar este mato e as partes mortas. Um jardim não toma forma por si mesmo. E o diabo colocará em teu coração desejos egocêntricos. E o diabo colocará em teu coração dissatisfação com o reino de Deus ou com pessoas na obra do Senhor. E ele colocará dentro de você pensamentos, e se você permitir que ele faça isso, e olhar coisas erradas, e dar descontos a si mesmo para coisas indignas e mentiras, e desejos errados se levantarem, querido, ore a Deus, e remova, e arranque essas coisas dentro de você. Veja as coisas e vigie as coisas que estão entrando por tua mente, pelos teus olhos, para dentro do teu coração. E quando a tentação vier, pare ela, aborte ela imediatamente, antes que ela tome forma e vida dentro de você. E ore ao Senhor e busque outras coisas imediatamente em tua mente, em tua atividade. Veja esta última parte do versículo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, nós temos que entender essas palavras com cuidado. Ela não está dizendo que um crente pode se perder a salvação. Não é uma passagem que está demandando a perfeição completa de um crente, não. O raciocínio é este: sem a qual santificação ninguém verá ao Senhor. Se santificação não é a marca da tua vida, o teu cartão de visita, se santificação não é a tua luta, a tua busca diária, se não há uma inclinação para a separação do pecado e para andar limpo diante de Deus, então você não verá a Deus. Você não verá a Deus porque você não foi salvo, porque o Espírito de santificação não veio habitar em tua vida, e a prova disso é que não há em tua vida luta diária, real e vitória contra o pecado, uma inclinação para a pureza no íntimo diante de Deus. Não há em você isso, e porque não há, então não há o Espírito de vida dentro de você, e porque o Espírito da santificação ainda não habita nesta pessoa, porque você ainda não reconheceu os teus pecados e a tua necessidade de um Salvador e não se aproximou dele, então você não verá a Deus. É isso que está sendo dito aqui. Mas se ao contrário, há um novo coração implantado dentro de você.
E é um desejo de uma vida pura, no íntimo, independente de quem esteja vendo. Eu estou sob os olhos do Senhor. Eu desejo ser puro em meus pensamentos. E é uma luta diária para ver o pecado vencido e banido da minha vida. E se há vitórias reais e contínuas, e você progride em tua vida de santificação, não me refiro à perfeição aqui, mas a vitórias contra o pecado, e um caráter mais puro a cada dia, uma pessoa mais humilde a cada dia, uma pessoa mais altruísta a cada dia, e mais separado do mundanismo, e mais vitorioso contra aquelas internets, aquelas redes sociais, aquelas coisas que me dominam. Há vitória, eu me alegro no Senhor por isso, um caráter mais puro. Então você verá a Deus e você entrará na presença dele, porque o Espírito de Santidade agora domina em sua vida, porque ele veio habitar em você. Você foi salvo, houve uma obra de conversão, você nasceu do Espírito, você nasceu de Deus. E porque isso aconteceu hoje na tua vida com Deus, você então olha para o futuro, para o final daquela jornada, e você contempla aquele dia quando você será completamente santificado, quando você receberá um novo corpo, e não haverá mais contradição e guerra entre os teus desejos espirituais, este corpo que é este mundo, porque você foi salvo aqui, há evidência de santidade em tua vida. Você olha para aquele dia quando você será completamente santificado, e isso então te faz se esforçar muito mais para se manter limpo agora, para o Senhor e para aquele dia. Esse é o espírito de santificação, amigos. Quando você vê às vezes nos canais evangélicos coisas que são demonstradas, coisas que são ditas entre pessoas cristãs, a respeito das quais a Bíblia diz que nem ao menos deveria ser mencionada entre crentes, você se sente mal no interior. E você percebe como estas coisas são detestáveis diante de Deus. Como podem tais pessoas ter santidade no interior, se tudo que elas colocam para fora evidencia um coração não regenerado? Segui a santificação, diz a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu poderia ser casual em relação à pureza interior, quando no futuro eu serei completamente purificado para entrar na presença do Senhor?